Fala aí, rapaziada, beleza? O Ceará joga esse final de semana contra a equipe do Avaí na ressacada. Um jogo que não vale muita coisa, né, para a equipe do Ceará em termos de competição, não vai projetar um acesso. Também acho que o Ceará não corre nenhum risco de rebaixamento também. Há outras equipes muito próximas ali, também passando por um momento de instabilidade. O Vila, por exemplo, já vai demitir o Lisca, né? Se não tiver, na hora que você estiver assistindo o vídeo, já tiver confirmada a demissão. Mas é uma informação de Goiânia que o Lisca vai sair. E acho que o jogo vale muito mais pensando na sequência do trabalho do Ceará do que propriamente nessa Série B, né? Então, a ideia do vídeo aqui é falar um pouco sobre a projeção para 2024, né? Pensando no Ceará, já falando para o ano que vem. E um dos assuntos mais contemporâneos, né, a gente pode dizer assim, que dos últimos dias, tem sido aquela projeção de saber quem são os jogadores que vão permanecer para o ano que vem. Então a ideia da gente é conversar um pouquinho sobre isso, porque o Ceará hoje, até o momento, não tem um departamento de futebol definido. É verdade, o próprio presidente João Paulo Silva já tem dito que tem conversado com alguns profissionais, seja para assumir a direção de futebol, um executivo, né, para ser contratado aí, além de um coordenador e o assessor de futebol, que deve ser o Ricardinho, né, o Ceará deve anunciar em breve. E aí fica aquela questão, né? O Ceará, além disso, também com o Mancini, precisa avaliar o elenco atual, pensando na temporada que vem. Antes de mais nada, agradecer a todo mundo, né? A gente bateu 3.000 inscritos no canal. Para quem achava que a gente não, né? Eu mesmo digo, para quem eu achava que a gente não ia crescer, mas a galera tá comprando a ideia, fico feliz. Até um incentivo para a gente continuar produzindo aqui. Então, agradecer a todo mundo que já se inscreveu. Então, aí, assim, além de se inscrever, ativa as notificações, deixa o like aí para sempre interagir, para sempre receber o conteúdo. E agora também a gente tem a opção de ser o membro do canal, né? Então já tem as opções aí, tem aqui, aqui embaixo também você já pode também ser membro do canal e ajudar, contribuir, caso também você queira. Falando, né, do objetivo do objeto de análise desse vídeo, a gente olha para o elenco do Ceará hoje e eu particularmente acho que é um momento de renovação. No futebol a gente fala muito que tem que ter tempo para trabalhar, que tem que ter o entrosamento, a continuidade. Os jogadores devem permanecer por muito tempo para que possa ter um corpo, uma cara. É natural hoje em dia, né? O Brasil já meio que está se acostumando com a ideia de ter elencos que permaneçam, pelo menos a grande estrutura, durante muito tempo. E o Ceará fez isso, é verdade, nos últimos tempos. Tanto é que a gente pode lembrar. O Richard, se eu não estiver enganado, chegou em 19, o Luiz Otávio chegou no final ali de 2016 para 17, se eu não estiver enganado também. O Richardson, né, passou um tempo, depois saiu, voltou. O Ceará tem uma espinha dorsal aí dos últimos anos, né? Jogadores que, mesmo que os que chegaram depois, já vem de pelo menos uma temporada no Ceará e permanecem. O Eric, que é o cara que foi o grande destaque na temporada, é o terceiro ano dele no Ceará. Às vezes pouca gente lembra porque ele teve pouco espaço nas temporadas anteriores, mas ele está na terceira temporada no Ceará, né? Então, de fato, só os que realmente vieram para a Série B e os que chegaram no final da no final da Série A do ano passado é que são os mais novos, mas o Ceará de fato tem uma grande estrutura e acabou se desfazendo dela porque foi rebaixado para a Série B. Dito isso, acho que o Ceará está no momento também de renovação. É um momento de renovação não só do elenco, mas também do departamento de futebol, e acho que é um momento de fazer uma readequação. Não só para aquilo que o Mancini precisa, mas também para talvez enxertar dentro do Ceará um novo espírito, né? Um grupo que não esteja, talvez condenado não seja a palavra certa, mas um time que não esteja com esse peso, com essa responsabilidade, com esse estigma que o Ceará acabou criando, principalmente nesses 2 últimos anos, né? Um time pesado, um time que vem carregando, né, sofrimento, atuações ruins, desempenho ruim. Se a gente analisar caso a caso, vai ter muito jogador que não. Esse jogador aqui tem potencial, tem condição de permanecer no elenco. Mas há esse contexto também que eu já falei que precisa ser
que eu acho que precisa ser observado. E aí, falando especificamente de alguns nomes, Renato, quem você ficaria para o ano que vem? Quem seriam os jogadores que você usaria para ser a base para 2024? Dos goleiros, por exemplo, eu gosto do Bruno. Acho que o Bruno Ferreira é um bom goleiro, que tem muito potencial, tem idade para crescer bastante. O problema é que ele brigou com o Mancini, né? O problema é que claramente ele tá fora dos planos. Dificilmente a gente vai achar que o André Luiz foi titular. O Richard tá voltando aí, deve ser titular. Então, dificilmente acho que o Mancini vai optar pela permanência do Bruno Ferreira. Eu ficaria com ele nesse contexto, mas brigou com o treinador, não tem como. Acho que o André é um cara para o futuro, mostrou boa qualidade, mas ainda alguma irregularidade, né? Ele precisa de sequência, é verdade. O goleiro precisa desse ritmo, mas acho que é muito cedo para dar uma grande oportunidade para ele. Acho que o Ceará precisa de um grande goleiro para começar a temporada. E o Richard, eu confesso que pelo o custo-benefício, acho que não seria a minha opção nesse momento. Nenhum dos laterais eu permaneceria, nem Michel Macedo, nem o Varley, nem Danilo Barcelos. Aliás, para não dizer que não permaneceria com ninguém, que eu não estava com Paulo Vitor na cabeça, mas Danilo Barcelos, William Formiga, Michel Macedo e Varley não, ficaria com Paulo Vitor se for possível, né, renovar o empréstimo e etc. Acho que entrou bem, ficou, foi um cara que não se expôs, eu acho que tem potencial para ficar. Do sistema defensivo, fala-se muito bem do Jonathan, o zagueiro da base, obviamente vai ficar, mas Thiago, o Lacerda foi emprestado lá para o Austrália, né, lá para o time da Austrália, para o Sydney. Também deixaria emprestado. Acho que Léo Santos, Lucas Ribeiro, dificilmente ficaria com alguns deles. E vou fazer um parêntese com o Luiz Otávio. Pelas atuações do Luiz, acho difícil permanecer ele como zagueiro principal. Mas acho que o Luiz, até pela postura dele nos momentos mais difíceis, e não é por gratidão. Acho que o Luiz não está numa fase também muito boa, mas também não é uma desgraça, não é uma postema que você não possa contar para nada. Acho que o Luiz pode ser opção. Não pode ser o cara que vai levar a defesa do Ceará como aconteceu nos últimos anos. Pode ser utilizado, né? Um cara que tem potencial e até para gerir o grupo, um cara importante. Se ele quiser permanecer nessa condição também, essa é a minha análise. Dos volantes, acho que o Ceará tem vários volantes, mas não ficaria com nenhum deles. William Maranhão, Zé Ricardo, Richardson, o Kaique Gonçalves, Breno, nenhum deles para mim. Acho que o Ceará pode fazer uma limpeza dos volantes, trazer gente nova. Acho que tem muito volante no mercado para poder trazer, até com investimento, o custo-benefício ser positivo, bons jogadores com destaque. Acho que o Ceará acabou pecando, né? Trouxe muita quantidade e acabou não tendo qualidade no meio de campo. Ficou um meio de campo muitas vezes muito previsível, né? E acho que é uma boa oportunidade de mudança também. Dos meias, a situação mais crítica para mim é do Guilherme Castilho. Pela temporada eu também não ficaria, mas o problema é o valor muito alto. O Castilho é um cara que tem potencial muito grande, mas também demora a engrenar, parece que é um cara ainda muito jovem, e às vezes administra muito, muito mal esses momentos ruins. E acho que, né, o Ceará precisa ter um olhar cuidadoso em relação a ele. Lembrei agora do David Ricardo. David Ricardo na defesa não falei, mas obviamente é um ativo do clube, também deve ficar. Só para não passar. A galera talvez vá cornetar aí, mas estou falando do David também. E também pode jogar de lateral em situações específicas. Do meio campo, Jean, o Ceará, né, jogadores ali do meio também, acho que o Guilherme Castilho para mim é o único que pode ser pinçado. Chay, Jean, acho que nenhum desses deve permanecer no clube também, até pelo valor, né, que também não deve ser tão barato. E na frente, também outro lugar de limpeza. Eu gosto do Bissoli, eu não sei por que o Bissoli não teve mais oportunidades, assim. Será que também foi o desempenho nos treinamentos, é a postura? Eu não tenho essa informação. Mas eu, particularmente, olhando só a bola, ficaria com o Bissoli. Kleber até tá suspenso. Nicolas também, valeu, muito obrigado. Não ficaria, não é o perfil que eu acho que encaixou no Ceará. Os pontas, Barleta,
e também o Saulo. Acho que Barleta, Saulo e Bissoli seriam os que eu ficaria, obviamente, já considerando que o Eric não vai permanecer. São esses os jogadores que eu ficaria. Acho que os outros ficaria com os garotos que tem ali já treinando, que podem ter potencial, mas acho difícil pensar, lembrar assim de um outro nome que entre e que dê um retorno, né? Eric Pulga, Pedrinho, Pedro Lucas, esses caras assim. Acho que é um risco você ter no elenco, você incha o elenco e não tem a possibilidade de qualificar o elenco da maneira certa. Acho que o investimento no Eric Pulga foi acertado, mas é aquela coisa, futebol é resultado e o Eric acabou não dando esse resultado. Deve também ser emprestado, até porque tem contrato com o Ceará. Posso ter esquecido de alguém, mas esse é assim, o aparato geral. Eu ficaria com o Bruno, mas não sei se o Mancini vai ficar. Dos laterais, só o Paulo Vitor. Dos zagueiros, só o Luiz. Dos volantes, nenhum deles. Dos meias, o Guilherme Castilho com esse asterisco. Né? Acho que ele fez temporada bem abaixo, apesar de em alguns momentos ter tido picos. E de atacante, Barleta, Saulo e o Bissoli. Essa espinha dorsal, falei e o David Ricardo, né, que eu já pontuei também, além dos garotos da base, Jonathan, Caio Rafael, os que tiverem à disposição. Essa seria a minha base para o ano que vem. E você, concorda com isso? Deixa a tua opinião aí, eu quero saber também do que o Ceará deve fazer para a temporada 2024. Se inscreve no canal, ativa as notificações, se torna membro, ajuda a gente aí. Valeu!